Boa noite. Eu vou me apresentar brevemente aqui. Eu sou o Clécio, esposo do Cláudio, pai do Pedro Henrique. Muitos não me conhecem, mas hoje foi um dia muito especial para mim porque eu recebi bastante mensagem e muita mensagem de apoio sobre um acontecimento que eu fiz um desabafo ontem. E eu queria falar um pouco sobre o dia de hoje. Hoje é dia 17 de maio e o dia 17 de maio ele é marcado pelo dia de celebrar a luta contra o preconceito com pessoas LGBT. A data de hoje ela é marcada pela retirada da homossexualidade do Código Internacional de Doenças pela OMS no ano de 1990. Basicamente, em 1990, eu devia ter uns 7 anos de idade. E já com 7 anos, eu já sabia que tinha alguma coisa diferente comigo. Eu acho bacana poder falar sobre esse assunto hoje, nesse dia, né? Ontem uma postagem que eu fiz acabou viralizando e foi muito interessante para mim hoje porque eu recebi realmente muita mensagem de apoio, muita mensagem dizendo que eu preciso me manter firme, de que eu preciso continuar firme. Ontem à noite fiquei muito frustrado com uma situação e eu queria compartilhar com você. E eu demorei bastante tempo para falar sobre esse assunto, justamente porque era uma coisa muito delicada para mim. Ainda estou tentando formular melhor assim o que eu quero falar, com quem eu quero falar e o que eu quero falar. Há alguns anos atrás, o meu filho, que agora tem 14 para 15 anos, ele externalizou a vontade de querer morar comigo, com meu esposo, e naquele momento eu não sabia muito como reagir. Claro que eu queria que ele morasse comigo, ele morava com a mãe, e a gente fez um teste num período para ele morar com os dois, né? Então ele ficava uma semana lá, uma semana aqui e tudo. E aí ele falou: "Não, pai, eu quero ficar só morando numa casa só e no fim de semana eu ficar indo pra lá e pra cá, porque tá me atrapalhando na escola." Criança, quando quer uma coisa, argumenta muito bem. E aí eu falei: "Tudo bem, vamos pensar nisso." Né? A princípio eu conversei com a mãe dele, ela não ficou muito animada com a ideia. Acabou que a gente foi pra justiça, falamos com o juiz estabeleceu que ele teria que morar comigo. Então ele me deu a guarda provisória do meu filho, isso há alguns anos atrás. E nesse momento que eu recebi a guarda do meu filho, algumas pessoas começaram a meio que querer se intrometer na nossa vida, sem serem da minha família, sem nem pertencerem mais à minha vida e minha realidade. Pessoas às quais eu não quero citar os nomes, eu não quero, mas eu sei que eu preciso pontuar essas pessoas e se porventura elas vierem assistir esse vídeo, eu queria que elas soubessem o que eu penso sobre elas hoje. No primeiro momento, essas pessoas fizeram uma reunião na qual meu filho foi levado, aparentemente, né, pela mãe. E nessa reunião, nessa instituição religiosa, essas pessoas disseram que eu não poderia saber que o meu filho estaria nesse lugar. Isso foi dito num grupo de WhatsApp. E, enfim, eles esperavam que naquele momento meu filho desabafasse ou me desabonasse de algum momento, de alguma forma, como se eu estivesse pressionando ele para ir morar comigo, para que eu estivesse fazendo algum jogo mental ou oferecendo algum benefício, enfim. Eu sei que naquele dia meu filho acabou expondo algumas situações não a meu respeito. Ele abriu o coração dele para algumas pessoas ali e eu sei que um casal de amigo meu falou comigo sobre esse momento e me expôs essa situação. Eu fiquei muito chateado como pai, desrespeitado como responsável legal sobre o meu filho, mas eu escolhi ficar quieto e não gerar problema. Passaram-se mais alguns momentos e eu acabei descobrindo que um casal específico acabou dizendo que para esse outro casal de amigos meus, que são mais próximos de mim, que eles externalizaram uma opinião de que meu filho não poderia morar comigo e com meu marido e com a minha mãe que mora conosco, né, há alguns anos, porque nós éramos promíscuos. E eu queria, assim, tentar entender o que define a promiscuidade para as pessoas, né? O que é ser promíscuo? Será que eles veem que só porque eu me casei com um homem eu sou uma pessoa perdida, eu sou um devasso, um pecador? O que seria? Né? O que é a promiscuidade? É promiscuidade você sustentar seu filho, pagar a escola, levar no dentista, levar no pediatra, cozinhar, lavar, passar, fazer aquilo que toda família faz, só porque eu não sou uma mulher e somos dois homens. Qual que é? Como que você mede o que é promiscuidade ou não? E eu queria sim dizer para essas pessoas, porque eu acho que ainda não tive a oportunidade de dizer para elas, quem são vocês para definir o que é certo, o que é errado? Que tipo de régua
vocês utilizam para dizer que aquela família não é válida e aquela família é válida. De lá para cá aconteceram muitas coisas. Eu tentei até processar essa família, esse casal por difamação, por homofobia, seja lá o que a justiça tenta definir sobre isso, só que essa semana eu recebi a resposta de que esse processo seria improcedente. Ok, é improcedente, a justiça vê dessa forma, mas eu me senti realmente muito frustrado pelo fato de a lei existe, é para ela funcionar, mas ela não funciona. O crime de homofobia, ele foi equiparado ao crime de racismo. Só que assim como o racismo, muitas vezes ele não é punido porque a justiça muitas vezes entende de outra forma, ela entende de uma forma diferente. Não sei se eu vou levar isso adiante, mas eu queria só fazer esse vídeo para poder falar isso para as pessoas, assim. Não se cale diante do preconceito. Não se cale, né? Principalmente usando o dia de hoje, assim. A homofobia, ela causa um dano na vida das pessoas. Ela traz uma reflexão negativa sobre como nós nos enxergamos no mundo. Eu não me sinto diminuído, eu não me sinto menos pai. Desde que eu recebi esse comentário desse casal que durante muitos anos foi muito importante na minha vida, na construção da minha identidade como pessoa, aquilo me trouxe muita mudança também. Até mesmo de como eu enxergo essa família. A minha avó, ela me ensinou uma coisa muito valiosa. Ela sempre falava para mim que o fruto, ele nunca vai cair longe da árvore e que não tem como uma árvore boa produzir fruto ruim. E você só conhece a árvore pela qualidade dos frutos. Então, se o fruto é bom, a árvore é boa. Se o fruto é podre, a árvore deve estar mais podre ainda. Só que eu não estou aqui para fazer com as pessoas aquilo que elas fazem comigo. Mas eu queria trazer uma reflexão, assim. Eu tenho um ótimo filho. Meu filho ele é inteligente, ele é esforçado, ele estuda, ele paga um preço sobre tudo aquilo que ele está tendo acesso e ele me ajuda muito, muito mesmo. E olhando para essa família desajustada, complexa, com inúmeros defeitos. Eu não sou o dono da razão em colocar e apontar os defeitos das pessoas e dizer você está errado e eu estou certo. Eu não estou aqui para estar certo. E eu também não tô aqui para ter razão. Eu só tô aqui pedindo um pouquinho de respeito. Se você não sabe e não tá preparado para respeitar as pessoas como elas são, eu acho que você tinha que ficar quieto, cuidar da sua vida, porque quando você cuida demais da vida do outro, você tá prestando atenção demais no outro e acaba esquecendo dos problemas que você tá vivendo dentro da sua casa, ou que sempre viveu e você fingiu que não existia. Você acaba dando conselhos baseado na sua capacidade limitada e muitas vezes o seu conselho está ferrando a cabeça ou ferrando a cabeça das outras pessoas. Hoje em dia, principalmente esses líderes religiosos auto-intitulados bispo, pastor, apóstolo, eles evocam conceitos das vozes das cabeças deles e falam assim, é como eu acredito. Muitas vezes eles não seguem nem aquilo que eles realmente acreditam, porque eles usam os textos que convêm e quando não convém para eles, eles acabam deixando de lado. Então, assim, eles celebram a Santa Ceia para desconhecidos, eles celebram casamento de pessoas divorciadas, celebram casamento de mulheres que traem os maridos, se casam novamente, celebram inúmeras situações, mas aí na hora que ele se depara com um casal homoafetivo e tem a capacidade legal de educar uma criança, ele diz: olha, essa criança não pode ser criada por esse casal porque eles são promíscuos. Eu queria entender realmente assim, da onde vem esse pensamento, esse sentimento. Porque eu só consigo pensar numa coisa, assim, e eu não sei se é realmente isso, mas as pessoas inseguras, elas transferem para os outros as suas próprias inseguranças. Se você acha realmente que uma criança não pode ser criada por dois homens, porque ali existe muita promiscuidade, você está medindo a vida dessas pessoas pela sua régua. Que podre é a sua régua, hein? Que nojo deve ser a sua mente para pensar uma coisa desse jeito. Eu conheço você, né, uma família, e você tem um filho que é viciado em pornografia, você tem uma filha que traiu o marido, e a cidade inteira descobriu,
e a sua filha foi embora fugida da cidade, morrendo de vergonha. Eu realmente não vou acreditar que os seus filhos são assim porque vocês são assim. Só que eu custei a pensar isso durante muito tempo, mas olhando para trás, nos conselhos que eu aprendi com a minha avó, com os ensinamentos que eu aprendi lendo a Bíblia muitas vezes, eu estou muito mais perto de acreditar nisso. De que a árvore podre vai produzir um fruto podre e não tem como mudar essa regra. Eu não sou uma árvore podre. Eu vejo a realidade do meu dia a dia. Eu sou muito grato pela vida que eu tenho, pelo casamento que eu tenho, pela família que eu tenho, pelo filho que eu tenho. Só para fechar essa história, eu queria compartilhar uma situação que esse mesmo casal, essa mesma pessoa, acabou me dando um conselho no momento. Meu filho estava tendo problemas na escola, no sentido de que ele estava se sentindo. Ele entrou na adolescência e estava se sentindo muito cobrado por notas. E a gente aqui em casa pega no pé mesmo, para comer bem, para dormir cedo, acordar cedo e ter nota boa, né? O que muitas famílias mais rígidas, né, pensam assim. E aí eu fui para essa pessoa pedir um conselho sobre o que fazer, né? Será que eu estou exigindo demais dele? Será que eu não estou exigindo? E essa pessoa me deu um conselho dizendo que seria interessante eu tirar o meu filho de uma escola particular e colocar numa escola pública para ter uma vida mais fácil, para que ele não se sentisse tão cobrado, porque talvez ele estaria sofrendo porque eu estaria cobrando demais. E aí eu parei, eu vi aquele conselho, desliguei o telefone. E ela me disse aquilo com uma prova de que ela já fez isso na vida dela, com o filho dela. Mas eu não fiz isso há dois anos atrás, né? E de lá pra cá, foi só uma fase. Foi um mês que ele se sentiu mal, porque ele tirou uma nota ruim, mas muito ruim. E aí eu não troquei. Eu troquei ele de escola, sim, por uma outra questão. Não foi nem por essa. Ele trocou de instituição de ensino, mas ele continuou numa escola particular, sendo cobrado tanto quanto antes e respondendo à altura daquilo que a gente cobrava dele. Ele acorda sozinho pra ir pra escola, ele faz o café da manhã pra ele, agora ele faz pra gente também aqui em casa de manhã. Ele vai pra escola, ele volta da escola e as notas dele até melhoraram. E aí eu fiquei durante muito tempo me perguntando, muitas vezes a gente acaba ouvindo um conselho muito bosta e muito ruim de pessoas que não merecem dar conselhos pra gente. A gente precisa saber quem a gente deixa entrar na nossa vida e participar da nossa vida. E é isso. Era esse desabafo que eu queria fazer. Eu também queria agradecer todo o apoio que eu recebi no dia de hoje, de muita gente desconhecida, falando, alguns, né, também muito frustrados com a justiça, alguns relatos de pessoas e histórias muito particulares e pessoais que eu até gostaria de comentar elas aqui depois. E eu queria agradecer, né? E pedir respeito. Eu acho que o amor, ele é imbuído de respeito. E quando você ama de verdade, mesmo que você tenha as suas limitações, eu acho que você só precisa respeitar. E quando a sua opinião fere o direito de alguém, isso não é uma opinião, isso é uma ofensa. E muitas vezes um crime. Por mais que ele não seja passível de punição hoje em dia, se você tiver um pouquinho de bom senso e aprender a respeitar o outro, você vai se colocar no lugar do outro e você vai calar a boca e não vai dar uma opinião ruim sobre um tema que você não entende ou que, sei lá, né? Às vezes a pessoa quer dar uma opinião e mostrar quem ela é. Por um lado, isso foi muito bom, porque eu passei a entender quem são as pessoas e como elas pensam, o que elas pensam de mim. E eu queria só desejar boa sorte para essa pessoa, para esse casal, para essa família, que eles encontrem um caminho de paz, de tranquilidade e de luz na vida deles. E agradecer vocês, ok? Muito obrigado.